Muito bem, então, eu sou Mosé Rodrigues, diretamente dos estúdios da Petros News, e vamos para a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Lembrando que se você gosta desse conteúdo, não esqueça de compartilhar, de comentar e fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6 e versículo de número 7. Que diz assim o texto: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Este é um texto muito conhecido e hoje, justamente, a nossa meditação vai tratar um pouco sobre o problema da ansiedade. Por que nós sofremos tanto com a ansiedade? Nós estamos em um tempo cada vez mais frenético, né? A correria do dia a dia, nós nos envolvemos nos nossos afazeres e eles acabam nos enredando de tal modo que nós praticamente não conseguimos nos livrar, né, desse impulso pela ansiedade. São tantos problemas, tantas necessidades, tantas buscas que são necessárias para a nossa vida cotidiana. Nós temos necessidades de alimento, nós temos necessidade de conforto, nós temos necessidade de vestimento, nós temos necessidade, né, de meio de transporte, de locomoção, de tantas coisas. E estas coisas nos fazem, principalmente no mundo cada vez mais competitivo, nos fazem a estar sempre ansiosos, sempre preocupados, porque se nós não fizermos a nossa parte, nós ficaremos para trás. Se nós não corrermos atrás das nossas necessidades para que as coisas que nós precisamos sejam alcançadas, ninguém vai fazer isso por nós. Esta é a mentalidade das pessoas nos dias atuais. Existe uma ênfase muito grande, né, de que você tem que correr atrás dos teus sonhos, você tem que fazer por si mesmo, porque ninguém fará nada por você. E isso mantém as pessoas sempre nesse sentimento de que eles estão atrasados, sempre nesse sentimento de que não há tempo suficiente para conseguir fazer o necessário para que aquilo que ela está desejando ela possa alcançar. E isto é ansiedade. Nós temos a questão dos medos, os temores em relação às nossas necessidades. Nós precisamos de tantas coisas, há tantas exigências postas sobre as nossas vidas, tantas responsabilidades, que isso causa ansiedade. Isso faz com que as pessoas percam o sono muitas vezes, faz com que as pessoas até mesmo sofram demasiadamente quando não veem no horizonte uma perspectiva muito favorável, né? Muitas pessoas têm sonhos, têm desejos, têm planos, têm projetos e às vezes se esforçam ao máximo, dão o máximo de si. Mas parece que quanto mais eles fazem, quanto mais eles lutam, quanto mais eles buscam, parece que os seus sonhos, as realizações, as conquistas e as vitórias ficam cada vez mais distantes. E isto causa ansiedade. Em relação aos temores, nós vivemos em um mundo cada vez mais violento. A insegurança pública é um fato, não é nem uma sensação, mas é uma constatação diária de que as pessoas estão cada vez mais violentas, o Estado não consegue nos dar a segurança que deveria, e nós temos esse sentimento de medo em relação aos perigos que nos cercam. Isso também é motivo de ansiedade. A questão da saúde, nós passamos aí por um momento de pandemia em que o mundo todo foi envolto, né, nessa
nesse terrível fato que aconteceu, né, de muitas e muitas pessoas, né, pessoas que ainda teriam tanto para viver, acabaram perdendo as suas vidas por causa de um mal que abateu sobre toda a humanidade. Então, estas inseguranças em relação à saúde, né? Quantas pessoas sofrem e lidam com doenças, quantas pessoas estão aí na fila, né, de hospitais e sem muita perspectiva de melhora, sem muita perspectiva de cura, alguns deles até mesmo já somente com tratamentos paliativos, porque não há mais o que fazer. A medicina não consegue dar todas as respostas, não consegue resolver todos os problemas e muitas pessoas em números cada vez maiores acabam, né, encontrando-se numa situação de uma doença incurável, muitas vezes, uma doença que vai lhes levar à morte. Então, todas essas coisas são medos que nos cercam, que causam ansiedade, que fazem com que a gente projete, né, acabe sofrendo antecipadamente por problemas que estão no horizonte, mas não necessariamente que vão acontecer conosco. E esse é um dos maiores problemas da questão da ansiedade. A ansiedade é antecipar o sofrimento por coisas que podem não acontecer. Não quer dizer que aquilo que você teme de fato vai acontecer. Só que algumas pessoas que têm quadros um pouquinho mais complexos ou mais graves de ansiedade, essas pessoas eles sofrem demasiadamente. É como se eles já vivessem algo que eles estão esperando, né? É como se eles já estivessem sofrendo com o problema que eles estão antecipando, mas que não necessariamente vai acontecer. Então, o que é interessante nós entendermos em relação à ansiedade é justamente que ela está generalizada nos dias atuais. Muitas pessoas sofrem com maiores e menores graus de ansiedade. Muitas pessoas sofrem e sofrem de modo a buscar tratamentos dos mais variados possíveis, né? Mas infelizmente não conseguem necessariamente resolver este problema. Muitos outros precisam de medicação diária para tentar controlar a ansiedade. Mas o que aonde eu quero chegar com essa meditação? Eu quero chegar no fato de que existe uma possibilidade de você conseguir superar o problema da ansiedade. Existe um meio pelo qual, e ele é muito eficiente, por sinal, de que você pode livrar-se, né, dos flagelos da ansiedade. Qual é este meio? É justamente crer em Cristo. É justamente entregar-se à fé de uma forma incondicional. Deixar o Espírito Santo de Deus, que foi prometido e enviado lá no dia de Pentecostes, tomar a sua vida, de forma que você desfrute e prove de uma satisfação plena e real. As Escrituras são muito claras, porém, uma coisa nós temos que fazer a devida distinção. Uma coisa é você falar, não seja ansioso, e outra coisa é você conseguir vencer a ansiedade. Porque conselhos não necessariamente resolvem os nossos problemas. Palavras não necessariamente resolvem os nossos problemas. Mas a proposta das Escrituras não é somente falar para você não ser ansioso. A proposta das Escrituras é falar para você não ser ansioso, porque há uma disponibilidade ou está disponível a você os meios necessários para você conseguir vencê-la. E somente uma vida que de fato experimentou a presença real de Jesus Cristo e do Espírito Santo consegue vencer a ansiedade e consegue encontrar, como diz as Escrituras, a paz que excede todo o entendimento. E é uma paz que guarda os nossos corações e as nossas mentes, porque é justamente nos nossos corações, nas nossas mentes, em que a ansiedade, os temores e os medos causam tantos males e problemas. É justamente nos nossos corações e nas nossas mentes que nós antecipamos males que talvez nem mesmo se concretizarão, nem mesmo acontecerão,
Mas quantas pessoas sofrem por causa disso? E isso é um problema real. Nós não estamos falando de forma leviana sobre isso. É um problema real. Muitas pessoas caem até mesmo em situações de uma depressão profunda e o desespero absoluto, justamente por causa da ansiedade. Portanto, antes de tratamentos, né, com psicólogos ou com medicação, nós queremos oferecer uma forma muito mais eficiente e duradoura de você vencer a ansiedade. É crer. E a palavra crer, ter fé, né? Ter fé, tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo, tenha fé nas Escrituras. A palavra fé, uma das traduções para esta palavra, é justamente confiança. É confiar, depositar, né, a segurança que você tanto necessita, depositar em algo que é externo a você. E no caso, confiar somente em Deus, confiar somente em Jesus. Por quê? Porque você tentar fazer uma mediação, digamos que eu vou dividir então a minha confiança. Metade eu vou colocar na minha própria capacidade, né? E aí nós temos vivendo em um tempo em que as pessoas estão realmente, né? Nós temos muitos influenciadores, muitas pessoas de destaque aí na sociedade que ficam sempre dizendo para você acreditar no teu potencial, para você acreditar que você é capaz, para você tentar desenvolver as potencialidades de si mesmo. Ok, até certo ponto nós temos que de fato entender que há uma capacidade, Deus nos colocou, né, nos dotou de ferramentas, né, que nós podemos utilizar para executar as coisas que são necessárias que executamos. Nós temos que crer que sim, nós temos certas capacidades, mas de forma alguma nós precisamos ou devemos colocar a confiança nessas capacidades. Confiar no nosso próprio braço, como a própria Escritura diz. Nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus. E há uma diferença, uma distinção muito grande, porque a multidão de pessoas que acreditam ou que professam a fé cristã é muito grande. Mas mesmo entre as pessoas que professam a fé cristã, há uma distinção entre aqueles que de fato encontraram a Cristo e Cristo veio e fez morada em seus corações e o Espírito Santo os envolve com a sua presença, entre aqueles outros que tão somente professam a fé. Tão somente dizem, eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas que não há uma vida real, né? Uma vida real dessa presença, dessa comunhão e desta salvação. Não existe. Por quê? Porque mesmo professando a fé, mesmo acreditando servir a Deus, são pessoas que não conseguem encontrar paz. São pessoas que não conseguem encontrar a tranquilidade, não conseguem descansar na confiança de que Deus está com eles. Porque talvez pelo fato deles não viverem uma fé real e uma comunhão real com Deus, de fato Deus nem esteja com eles, né? Porque a distinção mais clara daquele que de fato tem Cristo juntamente consigo é que ele percebe isso, né? Aquele que de fato foi tocado por Deus e Deus está nele e se movendo através dele, ele percebe isso. Isso não acontece de forma em que eu não tenha nenhuma percepção disso, né? De forma que, Deus está, eu estou plenamente cheio da presença de Deus, mas eu não sinto nenhuma mudança, eu não sinto nada que de fato faça com que eu identifique esta real presença. Não, aqueles que de fato foram tocados, eles são de fato diferentes. A Bíblia diz que eles vivem em novidade de vida, de fé em fé, né? Não que não hajam problemas, não que não hajam preocupações, não que não hajam necessidades. Não é isso. Mas a questão é que, mesmo dentro dos problemas, mesmo diante das necessidades, mesmo diante das adversidades, ele encontra paz e descanso, porque ele confia. Ele está plenamente convicto de que o Senhor da sua alma, né, o Deus Todo-Poderoso, guia pela sua mão.
toma pela sua mão direita e o faz caminhar por verdes campos, onde há pastagem, onde há descanso, onde há proteção, onde há cuidado. Esta é a proposta de Deus para as nossas vidas. E é importante que o quanto antes nós, como cristãos, encontramos esse lugar. Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim encontrará descanso, encontrará alívio, encontrará paz. Portanto, mesmo que você confesse que é cristão, mesmo que você acredite nas Escrituras, se você ainda não passou por esta porta, se você ainda não alcançou este local de descanso, de confiança, em que os teus temores, por mais que eles estejam à nossa volta, nos cercando, tentando dominar a nossa mente e o nosso coração, nós os deixamos de lado de fora. Nós conseguimos e temos a capacidade de afastá-los de nós. Não deixamos eles se apoderar da nossa mente de modo que o desespero tome conta, de modo que o sofrimento e a ansiedade, que é esta antecipação de males que podem nem ocorrerem de fato, dominem a nossa mente e nós sejamos pessoas que não conseguem ter uma vida plena. Portanto, o chamado do Evangelho é justamente isso: confiem, entreguem a sua vida sem reservas, sem condições prévias. Tão somente entreguem as vossas vidas e confiem em Deus. E a Bíblia diz que se nós guardarmos os mandamentos de Deus, Ele, Cristo, juntamente com Deus, virão até nós e farão em nós morada. Então, em um coração onde Cristo habita, não há lugar para ansiedade. Não há lugar para temores excessivos, incontroláveis, aterrorizantes. Não há lugar para antecipação de males que talvez nem virão. Num coração onde Cristo habita, há descanso, há paz, há contentamento. E para finalizar então a meditação de hoje, eu quero ler um outro texto das Escrituras, que é um texto tão claro, é um texto tão explícito, sabe? Tão direto. Quando Cristo deixou o seu maior sermão registrado nas Escrituras, ele não fez rodeios, ele não usou de filosofias e termos filosóficos ou acadêmicos que somente um grupo específico de pessoas com conhecimento específico teria acesso para entender e compreender. Não, Cristo falou de forma simples. Cristo falou de forma simples, para que todos pudessem entender. E nós entendemos, nós sabemos o que esse texto quer dizer. Mas a questão é, será que nós temos capacidade de confiar de que de fato é verdade o que está escrito? De que de fato Deus irá fazer o que está prometendo neste texto? Vamos lá, deixa eu ler para você. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, diz assim: Por isso, digo a vocês que não se preocupem ou não estejais ansiosos com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem ao corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia
os seus próprios problemas. Qual a discussão? Qual a dúvida? Qual a incompreensão que pode haver da leitura deste texto? O texto é muito claro. Cristo foi muito claro. Ele disse: não antecipem as preocupações do dia de amanhã. Deixe que cada dia traga os seus problemas. Confiem em Deus. Vocês valem mais do que as aves. Vocês valem mais do que a erva do campo. E Deus cuida deles mesmo assim. Mesmo uma erva do campo que nasce e logo é jogada fora, é arrancada e lançada fora e desaparece, mesmo assim, numa vida tão breve, tão, entre aspas, insignificante, imperceptível muitas vezes, mesmo assim, Deus cuida. Imagine vocês, que são obras e objetos do amor, do cuidado, da compaixão e da misericórdia de Deus. Por que vocês se cercam de tantas preocupações? É isso que Deus está dizendo. Do contrário, ou pelo contrário, busquem em primeiro lugar, constantemente, não uma vez a cada dia, não quando vocês forem se preocupar que tem que frequentar uma igreja, não. Busquem em todo instante o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que necessitamos nos serão acrescentadas. Deus não está dizendo que nós não teremos que trabalhar. Deus não está dizendo que nós não teremos que suar a camisa, lutando para conquistar as coisas que nós desejamos. Mas Deus está dizendo: ei, esta não é a vossa principal preocupação. Façam tudo o que vocês precisam fazer, mas antes de tudo, estejam em paz com Deus. Busquem a Deus, busquem o reino de Deus, deixe que Ele tome conta de vossa existência por completo, estejam plenamente na presença de Deus e todas as demais coisas virão até vocês. Deus tratará de organizar as coisas para que você alcance aquilo que você necessita. Não tudo o que você deseja, porque às vezes as coisas que desejamos servirão para nos afastar de Deus, mas tudo aquilo que nós necessitamos. Então a mensagem de hoje, se estender um pouquinho mais, é uma mensagem de confiança, necessidade de confiança. Ter fé é confiar, confiar, confiar tão somente em Deus, tão somente no cuidado, no zelo e no amor de Deus. Muito obrigado.